Minha medalha de ouro. Meu ar-condicionado. Não vá. Não me deixem aqui. Não vá. Senhorita, o que a senhora sonhou? Sonhei com os bons tempos. Que já se foram, né? Sou Clara Monteiro. Sou arqueira. A medalha de ouro da Copa Mundial. Ainda nem esfriou. E acabei aqui, virando uma amante. A senhorita é linda demais. Até a tia Lúcia disse. Nunca viu uma moça da Vila das Rosas tão perfeita. Isso é um elogio? Exato. A antiga dona era uma frágil, uma moça da Vila das Rosas. Chegando em Santa Aurora, foi entregue ao Marquês de Valença. Ricardo Valença não se interessava por mulheres. Só bebeu um vinho afrodisíaco por engano. Quando acordou, devolveu o contrato de servidão à antiga dona. E ainda deu uma casa, para ela viver em paz. E prometeu não a incomodar. Mas a antiga dona não se conformou. Descobriu que ele era um nobre e que não tinha esposa nem amantes. E quis dar um salto na vida, virar a esposa dele. Chorou, fez cena e ameaçou se enforcar. Mas o teatro virou realidade. E ela morreu. O pior de tudo é que mesmo morta, a obsessão permaneceu. Agora que uso este corpo, tenho que realizar a obsessão dela. Se em 1 ano eu não me casar com Ricardo Valença, minha alma será destruída. Que missão infernal é essa? Clarinha, depois da cena da corda, o Marquês nem veio te ver. Então, essa tática não funcionou. Ainda bem que não teve morte. Temos que pensar em outro jeito. Como assim, sem morte? Dizem que o Marquês volta hoje. Desta vez, você tem que aproveitar a chance. Desta vez, não pode mais chorar, fazer cena e ameaçar se enforcar. Você tem que ser gentil e atenciosa. Eu fiz doces da Vila das Rosas para você. Leve para o Marquês. Tá bom. Para cumprir a missão, montanha escolha. Como a antiga dona não se conformou? Um padrinho que dá dinheiro e casa. E nem aparece. Quantas pessoas sonhariam com isso? Por que insistir tanto em casar? Senhorita, o que disse? Vamos voltar. Eu nunca vou aprender a seduzir um homem. Rosto de mármore, olhos de estrelas. Esse Ricardo Valença é bem mais bonito que na memória dela. Esquece, é só seduzir um homem? Que difícil pode ser. Senhorita. Mas, por outro lado, não sei seduzir. Mas posso aprender, né? O que faz aqui? Marquês, eu fiz uns doces. Queria que o Marquês provasse. O que aconteceu naquele dia foi só um acidente. Vá em paz e siga com sua vida. Seus gastos não faltarão. Não se incomode por mim. Também não queria vir. Mas se eu não me esforçar por você, eu não consigo sobreviver. O quê? Senhorita, a vida é preciosa. Não é brincadeira. Embora seja frágil, seus membros estão inteiros. Como pode dizer que não pode viver sem alguém? Não diga isso de novo. E o Ricardo? Ricardo, falar com ela é falar com a parede. Essas prostitutas só pensam em subir na vida. Não tem noção do que é dignidade. Não diga isso. Qual a diferença entre você e ela? Esse Ricardo é raro. Sob a minha origem, ele não me menospreza. Se me esforçar, talvez eu consiga conquistar o Marquês e cumprir a missão. Cuidado! Assassinos! Leve-os para dentro. Rápido. Não se preocupe com a gente. Vá proteger o Marquês. A flecha é lenta. Arcos antigos são medíocres. Pela velocidade e ângulo... Vá logo! O assassino deve estar... Moça! Ei! O que tá fazendo? Não distraia o Marquês! O assassino está no restaurante noroeste. Segundo andar, sala privada. Confie em mim.
Você está bem? Tô bem. Parou. Não deve ter ninguém vivo. O Marquês não erra. Eduardo. Marquês. Leve seus homens. Veja se há cúmplices. Sim. Você enlouqueceu? Você quase matou o Marquês! Senhorita Sampaio, esse seu traje de arco é bem convincente. Pena que sua visão precisa de mais treino. O que você disse? Que você não tem bom olho. Não percebeu? Fui eu que salvei o seu Marquês. Você? Impossível! Não se faça de heroína. Há pouco, foi ela que descobriu a direção dos assassinos. Nos salvou. O quê? Como ela poderia saber? É agora ou nunca. Marquês, está ferido. Deixe-me acompanhá-lo. Vamos tratar o ferimento. Não precisa. O Ricardo parece ser um homem de honra. Eu cedo para a doçura. Marquês, eu arrisquei a vida. Agora só quero tratar o seu ferimento. Não sou digna. Eu sei. Porque sou de baixa origem. Não, não foi isso que eu quis dizer. Então vamos. Ei, não entre! Desde que fui amante do Ricardo, como amante, nunca entrei na residência do general. Por acaso, dá um grande passo. Marquês, o remédio... Em que quarto está? No quarto da frente. Espere! Uma amante. Este não é o seu lugar. Então, eu não devia estar aqui. E a senhorita Sampaio devia? A senhorita Sampaio é solteira. Tratar o Marquês não é apropriado, não? A senhorita Clara tem razão. Sobre os assassinos, o prefeito já deve saber. Volte para casa. Avise seu pai por mim, que estou bem. Tão formal. Mas ser formal tem suas vantagens. Não ganhei? Marquês, então vou levá-lo ao quarto para tratar o machucado. Encontrou? Encontrei. Certo, já vou. Que nariz, que mandíbula, que impacto visual. Eu desmaiei tão rápido, não me lembro de nada. Não esperava que fosse tão lindo. O que foi? Não é nada. Clara, você nasceu sob a bandeira vermelha, cresceu no vento da primavera. Não pode ter uma queda por um ferido. Certo, trate o direito. Não precisa ser tão suave. Não tenho medo de dor. A beleza é ilusão. A beleza é ilusão. Eu entendi. Ricardo comprou uma casa para sua amante, mas nunca mais foi lá. Quero me casar com ele em 1 ano. Preciso de um plano para ficar na residência do general. Marquês, este machucado não pode molhar por uns dias. Que tal eu fique na residência do general para cuidar de você? Não precisa. Há pouco, você identificou de imediato a posição do assassino. Como conseguiu fazer isso? Não é simples. Cada flecha tem sua própria trajetória. Basta observar com atenção para identificar a direção do atirador. Diante de uma flecha, manter a calma. Essa coragem é extraordinária. Uma moça frágil de um lugar de diversão. Como pode ter uma habilidade dessas? Deu ruim. Fui longe demais. Os ricos criam as moças da Vila das Rosas só para agradar os nobres. Além de música, xadrez e pintura, também aprendemos a atirar e jogar. Tudo que os nobres gostam, temos que aprender. Se não aprendermos bem, não comemos. Desculpa.
Eu não sabia. O Marquês é nobre e não conhece nossa situação. Não o culpo. De verdade, não o culpo. Se me deixar ficar ao seu lado, ficarei satisfeita. Marquês... Eu volto mais tarde. O que foi? Fale. No salão do restaurante encontramos 3 assassinos. 2 mortos, 1 ferido. O vivo foi para a prisão. Bom, vou para a prisão agora. Senhorita, por favor, vá. Espere! Senhorita Clara, minha casa é simples. Não se acostumará. Por ter me salvado, eu, Ricardo, prometo recompensá-la outro dia. Não podemos conversar sobre isso. Tudo em vão. Tanto trabalho. O Marquês não quis comer o seu doce. Esquece. Medalha de ouro não se ganha em um dia. Não desanima. Continue tentando. Ricardo Valença, aos 16 anos, já comandava o exército do Noroeste. Nestes 5 anos, a fronteira do Noroeste esteve em paz. Se ele fosse tão fácil de agradar, já estaria morto há tempos. Senhorita Clara, na verdade, o Marquês não gosta de doce. O Marquês gosta de pastel de presunto. Sério? Então, obrigada, General Lacerda. Da próxima vez, quando fizermos um doce novo, voltamos. De nada. General Lacerda, não precisa mais. Nossa casa é bem aqui perto. Podemos voltar sozinhas. Marquês, o que ainda faz aqui? Eu não te mandei levá-los de volta? A senhorita Clara não quis. Que absurdo. Pode ter ainda na cidade espiões dos Bárbaros do Norte. Como pôde deixar elas voltarem sozinhas? Marquês, o senhor está se preocupando com a senhorita Clara? O Marquês se preocupando com uma moça? Será que ele vai se casar? Ela salvou nossas vidas. Marquês, por que não atender o pedido da senhorita Clara e trazê-la para o palácio? Não, tem um destino solitário. Não posso prejudicá-la. Esse destino foi só uma fala de um velho monge. O caso do Marquês e da esposa foi só um acidente. Chega! Já voltou? Tão rápido? De onde veio este manto? O Marquês deu. Pelo visto, você e o Marquês se deram bem, né? Aquele momento foi bem intenso, sim. O Marquês não comeu os doces? Não. Pelo visto, o Marquês só queria comer você. Olha só o que aconteceu com os doces. Minha querida, com tanto esforço, com certeza vai conseguir. Dona Lucia, na verdade... Tragam tudo pra dentro. Tem mais? Isso... é tudo presente do Marquês para Clara? É a gratidão do Marquês. Então, o carinho do Marquês é bem significativo, né? Que carinho o quê? O Marquês não pode dar carinho, só pode dar dinheiro. O Marquês disse que daqui pra frente, se a senhorita Clara precisar de algo, ele fará o possível para ajudá-la. Exceto entrar no palácio. General Lacerda, não me deixe na mão. Pensei que já tinha garantido a entrada. Não conseguiu. É óbvio. E o manto? Houve um atentado. E os doces? Caíram no chão. Obrigada, General Lacerda. General Lacerda, o senhor é o favorito do Marquês. Daqui pra frente, minha jovem, conto com o General Lacerda para cuidar bem dela. Marquês, me espera para o relatório. Não vou mais atrapalhar. Com licença. Espera. Já vai? General Lacerda. Clarinha. Já chega. Se acorde. A partir de hoje, em todas as suas refeições, não pode comer carne.
Você precisa manter a forma. Só assim vai conquistar o Marquês. Como conquistá-lo? Ele não cai em nada. O manto do Marquês ainda não está com você? Lave-o e devolva. Assim, vocês voltam a se ver. Só Dona Lucia é uma especialista. Claro, você ainda tem muito a aprender. Dona Lucia, vou devolver o manto. Devolver o manto em plena luz do dia? Eu te ensinei tanto. Por que você não entende mesmo? Quer dizer que eu vou à noite? Olha só o que eu te preparei. Isso é lingerie de luxo. Hoje à noite, use isso para ver o Marquês. Isso é quase não usar nada. Como vou sair assim? Mas você ainda tem o manto, né? Esta noite, você vai devolver o manto e você mesma. Nossa, o curso da Moça da Vila das Rosas é mesmo de primeira. Essa mistura de recusa e sedução é mesmo tentadora. Tenho que usar isso mesmo. Você não disse que se não casasse com o Marquês, não teria mais por que viver? Então temos que arriscar tudo. Tá bom. Escuta aqui. Os homens caem nessa. Hoje à noite, aproveite a chance. Já eu não vou te esperar. Me ajude, Deus. Não queira vento. Se o manto se abrir, vou passar vergonha. Senhorita Clara, o que faz aqui? Vim devolver o manto do Marquês. O Marquês está lá dentro. Pode entrar. Calma, calma. Um homem tão lindo. Não saio perdendo. E não é a primeira vez. Marquês, vim devolver o seu manto. Entra. Nossa! Ah, a confidente do Marquês. Então, vamos indo. Não precisa. Ainda não terminamos. O que faz aqui a essa hora? Vim devolver o manto. Me dá. Não veio devolver o manto? Se eu te der, vou morrer de vergonha. É que, Marquês, eu lembrei de repente. Eu lembrei. Este manto ainda não foi lavado. Então, este manto eu vou lavar para o senhor e devolvo na próxima vez. Tem tanta gente aqui. Não vou mais incomodar o Marquês. Não precisa. Já que veio, não precisa complicar. Me dá o manto, eu lavo. Que vergonha. Eu lavo. Não precisa se constranger. Não precisa ser tão formal. De verdade, não precisa. Por quê? Se eu tiver que te devolver o manto agora, amanhã eu posso cavar uma cova e me enterrar pra nunca mais ver ninguém. Então, ainda quer que eu te devolva o manto? Marquês, continuamos? Já está bem tarde. Deixamos para amanhã. Vão descansar. Sim, sim. Eu bem que sabia. Não é nada de urgente. Então, falamos outro dia. Outro dia! O Marquês é um verdadeiro workaholic. Tanta gente aqui, bem à meia-noite. Estávamos planejando estratégias. Treinamos para agir no momento certo. Não podemos relaxar. Aqui. Aqui. E aqui também. Hoje, você está tão mal vestida. Devolve o manto da próxima vez. Na próxima, vista-se mais quente. Não se resfrie. Me vestindo assim, ele tem medo que eu resfrie. Marquês, não posso ir. Por quê? Já me envergonhei demais.
Se não me manter aqui, eu não acredito. Dona Lúcia. Ela trancou a porta. Ela disse que se eu não me esforçasse, me mandaria dormir na rua. Sem esforço. Dona Lucia disse que sou a pior moça da Vila das Rosas. Agora, me vestindo assim, o Marquês ainda não me olha. Para o Marquês, eu sou horrível. Não. É linda. Então, o Marquês me odeia? Tampouco. Esquece. Já vou. Pior que pode acontecer é passar a noite na porta. No máximo, um resfriado. Não é para morrer. Não incomodo mais, Marquês. Espere. Espere. Tome aqui esta noite. Será que ele não cai na sedução, mas cai na pena? Vou dormir no quarto do Eduardo. Pensei demais. Marquês, eu já sou sua. Por que me afasta tanto? Senhorita, não fale mais disso. Por favor. Aquilo foi mesmo um acidente. Eu posso garantir sua vida de luxo. Mas eu não posso me casar com você. Por isso, não posso ficar com você. Eu já vou. Marquês! Ricardo não se casa, nem tem amantes, só pensa no trabalho. Aquela noite com a antiga dona foi só um caso. Ele bebeu um afrodisíaco por engano, e foi assim que aconteceu. Mas eu só tenho 1 ano. Se eu não conseguir com ele, meus fragmentos vão se espalhar. O que eu faço? Marquês, o que o traz aqui? Deixei meu quarto para Clara. Hoje, vou me esconder aqui. Marquês, a senhorita Clara é linda. Um homem comum seria um tesouro. O Marquês teve uma noite com ela, e mesmo assim, não se apaixonou? Que noite? Amanhã, vá à loja de roupas e compre um vestido. Comprar roupas? Por quê? Porque se eu te devolver, posso me enterrar. Compre e pronto. Pelo visto, o Marquês não ficou indiferente. Que lindo, que lindo! Na Vila das Rosas, onde se vê uma vista tão boa. Sua bruxa velha, o que faz aqui? Se uma moça pode vir, por que eu não posso? E outra, este palácio é da sua família? Sai da frente! Insolente! Dizer o Ricardo, é por um assunto sério. Em breve, na cidade, terá a competição de tiro a cavalo. O Ricardo todo ano é quem organiza. Eu também, cinzeira minha Clarinha. Você com o seu assunto, eu com o meu. Não confidamos. Clara? Como ela pode estar aqui? Você... Por que você saiu do quarto do Ricardo? Claro que é a minha Clarinha. Passou a noite com o Marquês. Está exausta. O que foi? Cuidado com a sua fala. Você ainda não conseguiu. Impossível! Para acompanhá-lo, o Ricardo, aprendi estratégia militar e treinei tiro a cavalo. Ele te deixa, uma mulher que nem atira, morar aqui? Não aceito! 应该下棍去. Eu te aguento em quase tudo. Mas dizer que eu não atiro? Isso é demais. Afinal, sou campeã mundial. Será que você também atira?
A competição de tiro do mês que vem. Você se atreve a me enfrentar? 亏你desafiar? Que vença o melhor. Dona Lucia, eu nem falei ainda. Você já aceitou por mim. Você confia tanto em mim? Claro. Dona Lucia, não esperava que você visse meu talento de cara? Vou vencê-la. Ganhar ou perder não importa. O importante é que o Marquês te ensina a atirar com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Entendeu? Pois é. Então, na hora, quando eu vencer a Beatriz, pode-se dizer que foi por causa do Marquês. Certo. Então, no mês que vem, no campo de tiro, vamos decidir. Que cheiro familiar. Aqui é onde eu pertenço. Meu lugar. Eu, a rainha do arco, Clara Monteiro, voltei. Espera. Este corpo, por que é tão fraco? Meu braço se contraiu. Te chamo de fraca e já está sem fôlego. Uma competição que você já perdeu. O que elas estão fazendo aqui? Marquês, o senhor ainda não sabe? O exército inteiro já sabe. A senhorita Clara e a senhorita Sampaio vão competir por você em um duelo de arco em 3 dias. O quê? Marquês, veja a senhorita Clara. Ela é apaixonada por você. Sabendo que você só pensa em serviço militar, uma moça tão frágil, ainda assim, aprendeu a usar o arco por você. Eu vi primeiro. Que isso? Quem paga mais, leva. Não posso dar nada a ela. Por que ela se esforça tanto? Senhorita Sampaio, em vez de me provocar, é melhor treinar mais. Senão, vai perder feio e vai passar vergonha. Você nem consegue puxar o arco e ainda se acha. Eu ganho até de olhos fechados. Moço, quero este arco. Certo! 3 taéis de prata. Espere. Eu dou 5. De arco é meu. O que está fazendo? Fui eu que vi primeiro. Eu também. Quem paga mais, leva. Não gostou? Cede. 10. Minha senhora é a filha do prefeito. Uma amante. Como ousa se comparar a minha senhora? Este é o arco mais leve da loja. Eu comprei. Ela nem vai poder treinar. Senhora, senhor! Vamos. Essa moça não parece muito esperta. Moço, eu te ajudei a lucrar. Agora me ajuda a fazer um arco de 3 taéis, que tal? Claro! Se a senhorita me ajudar a vender o arco mais caro, eu dou um arco de brinde. Ela é bem espertinha. Este arco é de 6 taéis. Não é para mulher. Marquês, o que o traz aqui? Você quer mesmo aprender? Em 10 a 15 dias, uma pessoa comum nem aprende o básico. O senhor mesmo disse que um comum não aprende, mas eu não sou comum. Se o Marquês me ensinasse, seria ótimo. Venha comigo. Este arco ganhei aos 7 anos, quando aprendi a atirar. Deve ser bom para iniciantes. Então, é seu. Senhorita Clara, o Marquês te deu seu maior tesouro. Te deu tudo. Então, estude bem, hein? Meu primeiro arco é bem valioso. Quase um grande passo. O Marquês me deu um tesouro tão significativo. Vou treinar muito duro. Não vou decepcioná-lo. Atirar com arco, sem a técnica certa, é esforço em vão. Venha comigo para o campo de tiro. Vou te ensinar o básico. Obrigada, Marquês. Claro que vou aprender bem. Erga, mão firme, arma, solta. Já aprendeu? Curso da Vila das Rosas. O senhor entende? Isso.
Ganhar ou perder não importa. O importante é que o Marquês te ensine a tirar de mão dada. Isso é o que importa. De mão dada. Lembre-se. Fui muito orgulhosa. Que arruíno. Vamos recomeçar, como a Dona Lúcia me ensinou. Marquês, minha braço dói muito. De mão dada. Desta vez lembrei. E aí está. Seus braços são macios como seda. Não tem um músculo sequer. Claro que dói. Espere. Treine mais, para puxar a corda com facilidade. Senão, mesmo com a sua boa mira, não vai conseguir puxar um arco forte. Bom, pelo visto, eu não sou a mais chata. O que você disse? Obrigada, Marquês. Vamos. Senhorita Sampaio, o Marquês não tem tempo. Ricardo, você é parcial. Não me ensina. Desde pequena, você já aprendeu tiro com arco comigo. Aprender o que agora? Não me importa. Ensina ela, mas não me ensina. Será que ela aprende melhor que eu? A Clara, de fato, aprende mais rápido que você. Em menos de 1 hora, sua postura de tiro já está muito boa. Não me importa. Eu também quero. Tá bom. Então, treine junto. Treinar? Vamos. Não esperava, né? Eu também não. Não esperava que fosse assim. General Lassada. Dona Lucia, o que atrás aqui? Vim buscar a Clarinha. Ela ainda não terminou? A senhorita Clara e o Marquês ainda estão treinando. Eu a levo até eles. Ótimo! Obrigada, general! Essa menina conseguiu ficar com o Marquês o dia inteiro. Finalmente abriu os olhos. Joda fora! Joda fora! Não levanta peso! Vai formar calo nas mãos e os braços vão engrossar. Treinando assim, você vai me matar de raiva. Dona Lucia! Dona Lucia, está bem? Chamei o médico! Naquele solão, se expondo o dia inteiro, o rosto todo vermelho. Não sei se este banho de leite vai ajudar muito. Eu ensino há mais de 20 anos. Você é a pior que já tive. Mas não foi você que me mandou aprender arco com o Marquês? É assim que ele ensina. Este Marquês não tem noção. Nenhuma noção. Mas ele não está errado. Arco exige força nos braços. Beatriz Sampaio aprendeu a arco desde pequena. Se eu quiser superá-la na força, não vou conseguir. Preciso pensar em outro jeito. Eu te mandei competir com a Beatriz. Acha que era mesmo pra competir no arco? Você está se esforçando no lugar errado. Mas eu não posso perder. Você vai me matar de raiva. Olha só. Se você usasse esse esforço pra seduzir o Marquês, já seria a esposa dele. Então, como me esforçar no lugar certo? Você também não tem noção. Olha só. Você deve atirar umas flechas. Depois, finja que o dedo foi cortado pela corda e caía nos braços do Marquês. Com uma voz fina, diga de um jeito cochichante: Marquês, minha mão dói tanto. Olha, está vermelho. Dona Lucia, que nojo. Você... E mais, o Marquês não cai nessa. Hoje eu disse que meu braço doía e ele me deu 2 pesos de pedra. Neste mundo, não existe homem que não se compadece de uma mulher. Não importa se acerta ou não. Se o Marquês te levar no colo para a tenda, então você será a vencedora do dia. É um melhor. Pote Jasmim da Vila das Rosas. Não desmaia nem com suor. Lembre-se, tá? No máximo 3 flechas. E caia nos braços do Marquês. Dona Lúcia, o que acha desta minha saia? É para o Festival das Flores. Será que vai dar? Como não? Com um amante ao seu lado? Todo dia é Festival das Flores. Que coincidência! A senhorita Clara também veio. Treinou só uns dias e já vai competir. Vai virar piada.
É como uma deusa descendendo do céu! A senhorita Clara é mais brilhante que uma peônia! Oh, Marquês é sortudo! Senhorita, ela nem veio pra atirar, veio só pra seduzir os homens. Ô, Ricardo, não vai cair nessa. Você vai ver. Quando ela entrar no campo, vai errar tudo e passar vergonha. O Ricardo não vai gostar dela. Senhorita, o Marquês foi até ela! Cala a boca! Seu traje de hoje... Eu vestida assim, estou bonita? Com essa roupa, como vai atirar? Ah, bom, eu sabia. Em ser sem graça, não há como competir. Você não quer mesmo? Vou mandar preparar um uniforme para você. Não precisa. Marquês, vá, a competição começa. Se ele não for, temo que a dona Lúcia desmaie de raiva. Lembre-se, primeiro atrair o Marquês, depois a competição. Vai! Olha só pra você. Quem não sabe, acha que veio pra um concurso de beleza. Arco e flecha não é sobre a cara, é sobre a técnica. Senhorita, que incrível! Olhem, o tiro da senhorita Sampaio foi mais preciso que nos treinos. Parece que a senhorita Clara começou mal. Com medo? Medo de quê? Até te agradeço, senhorita Sampaio, por me deixar o centro do alvo. Já que está tão confiante de me vencer, que tal uma aposta? Apostar o quê? Se você perder, para sempre, não pise mais na residência do general. E se a senhorita Sampaio perder? Se eu perder, o mesmo. Senhorita Sampaio, é bem dura com si mesma, hein? Não se esqueça do que disse. Marquês, calma. Quem sabe a senhorita Clara não ganha? Sua popá se deixou provocar. Se tem essa teimosia, por que não usa pra outra coisa? Ela é uma novata. Por que a postura dela é tão experiente? Que postura perfeita. Mesmo que não acerte, não é vergonha. Acertou! Isso! Como é possível? É a rotina. Não se surpreenda. Não se ache tanto. Eu também consigo. A senhorita Clara mal treinou e já acertou no centro. Ela é o gênio! Ela tem muito talento. Se dedica muito. Por isso a senhorita Clara ousou apostar com a Beatriz. Ela já sabia que ia vencer. E nós aqui, preocupados com ela. Quem se preocupou? Fui eu que me preocupei. Preocupado que o senhor morresse sozinho. Digno da mulher que o Marquês escolheu. Que tiro! Na nossa guarnição, poucos podem igualá-la, né? Impossível! Você só teve sorte. Se tem coragem, tente de novo. É sempre igual. Já chega. Marquês, fique tranquilo. Não vou te envergonhar. Dá pra ver. Essa distância. Você não erra. Você tem bom olho. Ricardo, agora foi só sorte. Não aceito. A essa distância, a Clara está à vontade. Você não vai vencê-la, nem repetindo. Entendi. Eu também acertei. Faltou só um pouco. Mesmo repetindo. Será igual. Não acredito. Você tirou 90 pontos porque sua técnica só dá 90. Já eu tirei 100 porque a nota máxima é 100. O que você disse? Se você não acredita, podemos competir de novo. Peça pra eles levarem o alvo a 50 passos. E competimos de novo. Que competição? Eu teria medo de você? Ricardo, você é o juiz. Certo. Desta vez, vocês dois disparam juntos.
Uma flecha, um vencedor. Que incrível, senhorita Monteiro! E aí, ganhei! Jogue limpo! Até de tão longe você acerta? Você já sabia atirar! Me enganou o tempo todo! Não fuja do assunto. Jogue limpo. Eu cumpro minha palavra! Clarinha, aprendeu em poucos dias e já tira tão bem. O Marquês é um bom professor. Me procure à noite. Me procurar à noite? Que jeito de falar é esse? Perfeito. Embora suas habilidades sejam medíocres, essa sua cara é um arraso. Hoje à noite, você vai deixar o Marquês de 4 na frente. Acho que o que o Marquês disse não foi com essa intenção. Que besteira! Um homem e uma mulher se encontrando à noite. Se não é isso, então o que é? Será que ele quis à noite porque de dia ele estava ocupado com a competição de tiro e não teve tempo para mim? Afinal, quem, de madrugada, ainda estuda estratégias de batalha, nem o regime 996 satisfaz. Ele é um trabalhador incansável. Eu preparei os petiscos para você. Leve para o Marquês provar. Garanto que, depois de comer, se não for por isso, ele vai querer por isso. O quê? Não acredito. Ostras com alho poró, fogo no palito, carneiro com goti, querendo você toda noite. Orelha de árvore com pepino marinho, o vento da primavera renova. Não é bom. Você ainda quer se casar com o Marquês? Não seja tímida. Quero, Dona Lúcia, quero. É melhor viver mal do que morrer. Mas eu não quero que Marquês morra. Comer tanta comida afrodisíaca. Se ele comer, não vai dar problema, né? Isso aqui são só petiscos. Comparado àquela noite e ao vinho que ele bebeu, isso não é nada. Quem não arrisca, não petisca. Quem não arrisca, não petisca. Levanta, levanta. Toma. Levanta, levanta. Vai logo, vai logo. Vai, vai, vai. Marquês, a senhorita Clara chegou. Por que demorou? Vamos, vou te levar a um lugar. Espera, preparei alguns pratos para o senhor. Que tal comermos primeiro e depois irmos? Tá bom. Acabei de voltar do quartel. Estou com fome. O que foi? Não é nada. Você que fez? Não. A Dona Lúcia fez. A Dona Lúcia fez. Senta e come comigo. Eu... Senta, você é magra demais. Come mais, pra ter força. Come. Não posso. Nós, na nossa formação de moça da Vila das Rosas, não comemos depois do meio-dia. Comer à noite é para ser repreendida. Eu já me acostumei. Comer muito à noite me dá indigestão. Você sofreu muito. Marquês, o senhor come primeiro. Vou buscar uma água para o senhor. Comeu tudo.
Que quantidade! Será que ele vai aguentar? Vamos, vou te levar a um lugar. E pra onde? Aquaria. Ótimo. Então não era isso. Esquece. Ele comeu tudo. Vou fazer como a Dona Lúcia disse. Marquês, onde é este lugar? Tenho medo. Venha comigo. Hoje foi bom. Pelo menos nos apertamos as mãos. Vamos! Quantas arco? Pelo visto, você gosta mesmo de arco e flecha. Sim, claro que gosto. Quando acerto no centro, é uma sensação de paz. Pose? É verdade. Acerto no centro. Aumenta a taxa de acerto e a chance de vitória é maior. Então, é natural a paz. Não foi bem isso que eu quis dizer. Esquece, não falei nada. Então, Marquês, me trouxe aqui? Desde o dia, não parei de pensar em você. Pensei muito. E aqui é o melhor lugar. Será que eu me enganei? Será que ele finalmente entendeu? Mas aqui é demais. Será que... Vem. Vamos ver qual arco você consegue. Toma. Tenta. Os meus arcos, de 3 a 7 de força. Tem de tudo. Marquês, me chamou tão tarde. Não foi pra eu testar cada arco daqui, né? Desde o dia, não parei de pensar. Você não parece muito forte, mas consegue um arco de 3 de força com facilidade. E mais, sua precisão é ótima. Então pensei, se eu ensinasse sua técnica de tiro a todo o exército, não seria uma grande melhora na nossa força? Tá bom. Imaginar que o Ricardo entendeu. Foi minha culpa. Vem. Primeiro, essa de 3 pedras. Vem. Vamos lá. Boa. Romance. Jogar a juventude fora. O que tem de bom nisso? Bom. Toma, tente esta. Este corpo parece que já chegou ao limite. Não acredito que não consigo. Cuidado. Que ar quente! Abre a janela! O alimento afrodisíaco funcionou. Ele me desfiou. Quase esqueci do objetivo. Isso, é hora de agir. Senão, quando o ano acabar, estou morta. Marquês, como a Dona Lúcia fazia? Marquês, olha a minha mão. Está inchada. Dói muito. Então, descanse. Treinamos outro dia. Naquela noite, eu a tive. Porque bebi o vinho de outra pessoa. Mas agora, eu estava lúcido. Como pude desrespeitá-la assim? Não, comi tanto. Não adiantou nada. Minha figura é tão ruim assim. Não me deu nem um pingo de chance. Senhorita Clara, o Marquês me pediu para levá-la. Vamos.
Já era. A dona Lúcia vai me dar bronca de novo. Ela é bem pior que um treinador. Marquês, o senhor não estava com a senhorita Clara, ensinando a puxar o arco? Mantê-la, Tão rápido! Está tão quente assim? Mância fresca da cozinha. Quer? Eduardo, imagina que você encontra alguém e ao olhar para essa pessoa, sente uma vontade inexplicável de se aproximar. Ainda se aquece. O que isso significa? Devagar. Ninguém vai te roubar. Marquês, a mulher do senhor é a senhorita Clara, né? Sim. Abençoado seja Deus! Graças ao antigo Marquês! Graças à princesa mãe, meu Marquês! Finalmente se apaixonou! O que está murmurando? Marquês, o senhor se apaixonou pela senhorita Clara? Então é isso, o amor. Marquês, a senhorita Clara, afinal, já é a sua amante. E acho que a senhorita Clara também é apaixonada. E o senhor também gosta dela. Mesmo que não possa se casar, o senhor pode trazê-la para o palácio. Sem status. Seria injusto com ela. Não. Marquês, onde vai? China. Trazer ela para o palácio também é injusto. Ah, meu Marquês, ele... Como pode resistir ao próprio coração? Então, como foi? Desta vez deu certo, né? Minha espinha e meu corpo estão doendo. Desculpa, Ricardo Valença. Eu não aguento mais ser xingada por ter que estudar. Então, vai ter que se encostar. Eu sabia! Finalmente deu certo! Nossa, Clarinha, é a melhor! Então, vou pro quarto dormir. Estou com sono. Tá. Vai dormir. Aula amanhã não tem, tá? Meu Deus do céu. Isso é bem mais difícil que ganhar um campeonato. Olha, minha Maria do violão vai amanhã se casar com o senhor Jorge como concubina. Não é grande coisa. Dona Lucia, pensa só. Nós viemos da Vila das Rosas pra dar o susto. E a sua Clara? Por que é tão inútil? Quem disse? A nossa Clara logo vai ser concubina do Marquês. Concubina? Isso é algo para se orgulhar? Que mentira é essa? Todo mundo sabe que o Marquês não se casa, nem tem concubinas. Dizem que ele tem sua Clara como amante, mas na verdade ele nunca veio aqui. Perdeu a briga e ainda me culpa. Quem disse? Ontem à noite, minha Clarinha passou a noite inteira com o Marquês. Clarinha, não é? Sim. Você, o que faz aqui? Você esqueceu sua presilha ontem. Ontem à noite? Marquês. Por favor, não me expõe. Senão a dona Lúcia vai me matar de palavras. Você não queria encontrar um jeito de melhorar a precisão do arco? Me ajude por enquanto. Eu te ajudo agora mesmo. Você consegue melhorar? Claro que sim. Diga. O que eu digo? Não precisa falar. Só siga meu sinal. Ontem, o Marquês foi muito intenso. Eu mal consigo erguer a coluna. Hoje, mal consigo ficar de pé. Então, vamos descansar. Certo, como o Marquês quiser. O que tá fazendo? Você não me pediu pra cooperar? Tá bom, esquece. Vamos logo pro quarto. Anda! Mais rápido! Olha só! Marquês com a minha Clara? Que atencioso! Não vá.
Chegamos. Pode me pôr no chão? Coma mais. Não faça mais aquele treinamento da moça da Vila das Rosas. A sua saúde é o mais importante. Que treinamento? Mas ontem à noite você disse... Não fale mais sobre ontem. Nem uma palavra, tá bom? Então por que você arruinou sua reputação? Será que você estava brigando com aquela moça? Até que enfim, Marquês. Entendeu. Parece a tempestade depois de ganhar uma briga. Quem é a tempestade? A tempestade é o papagaio do Eduardo Lacerda. Quando ela ganha, fica toda arrogante. Tá bom, tá bom. Chega. Me dá a agulha. Você disse que tem como melhorar meu tiro. O que foi? Depois de ontem, e ele ainda se segurou. Essa tática da moça da Vila das Rosas, no fundo, não vai funcionar. Esse Ricardo é um obcecado pelo trabalho. Só pensa no trabalho. Já se passaram mais de um mês. Não posso mais perder tempo. É melhor mudar de tática. Atacar pelo trabalho. Posso te ajudar? Mas tem uma condição. Diga. Eu puder. Que ele aceite casar agora? É impossível. Preciso ir devagar. Quero morar na residência do general. Só isso? Sim. Droga. Ofertei pouco. Me esquece. Entrar na casa dele já é um progresso. Mas na minha casa, você não vai se acostumar. Tudo bem, não sou exigente. Também não tem música, jogos, livros, arte, nem maquiagem e essas coisas. E eu também não uso. Certo. Vamos. Para onde? Para casa. Vamos! Ótimo, ótimo! Eu falei. Um homem, uma vez que come carne, não volta mais a comer só verdura. Rápido! As roupas e joias da Clarinha. Arrume tudo e empacote para a residência do general. Espera, preciso comprar algo primeiro. Se quer comprar roupas, pode mandar alguém à residência do general. Não é isso. Preciso de materiais para modificar o arco. Eu observei. As cordas de arco de vocês são todas de tendão de boi. Isso não é fácil de explicar agora. Vou comprar as coisas primeiro. Depois de comprar, eu te encontro. Jovem, deu bronca na esposa? Ela não é minha esposa. Então, é a paixão. Que tal comprar doces e salgados? Pra agradar, tenho de tudo. Tudo aqui. Gostam de velho e novo. Está pronto? O que comprou? Doces e salgados. Prometi ajudar com um arco e ele até me comprou algo. Valeu. Você também quer? Então, vou comprar mais um pouco. Jovem, eu já te falei. Os salgados daqui gostam de velho e novo. Não pode comprar só para as crianças, né? Crianças precisam de atenção. A paixão também precisa, né? Me dá mais um pacote disso. Não é vergonhoso, não é vergonhoso. Se eu não me incomodo, quem se incomoda é o outro. Senhorita Beatriz, o que faz aqui? Uma carta da capital. Meu pai me pediu para te dar. Por que não entregou na residência? O apostado da última competição de tiro. Perdi e assumo. Eu, Beatriz Sampaio, cumpro minha palavra. Não vou pisar na residência do general. Hoje é o dia 15. Eu sabia que você viria aqui. Então, vim te esperar. Essa moça é um pouco arrogante, mas é bem interessante. O general chegou bem cedo hoje. Passei numa padaria e trouxe um petisco para as crianças. Então, vou chamá-los. Se soubessem que o general chegou, seriam tão felizes. Não precisa, não precisa. Tenho um compromisso. Na próxima vez. Moro nesta rua há tanto tempo e só agora soube que tem uma escola. Não é uma escola. Os pais dessas crianças, a maioria, morreram há 5 anos em combate.
São órfãos de soldados. Ah, então é isso. Ricardo, você deu uma casa pra eles e chamou professores pra ensiná-los a ler, escrever e lutar. Isso já é incrível. Culpa dos bárbaros do norte. Quebram a palavra e são gananciosos. Ainda bem que você os protege. Nesses anos, eles não ousam mais nos atacar. Não adianta explicar, você me entende. Ricardo, eu já vou. Há 5 anos, quando Ricardo Valença tinha só 16 anos, acabara de perder os pais na Grande Guerra e já assumiu toda a defesa do Noroeste. Não é à toa que só pensa em trabalho. O que foi? Não é nada. Só pensei... O Marquês é incrível. Não é nada demais. Um general se faz com milhares de mortos. Eles serão filhos, maridos ou pais. Eu só espero que, se voltarmos ao campo de batalha, haja menos baixas. Você quer melhorar o arco por isso? Claro, quanto mais a técnica se aprimora, na hora da batalha, a chance de sobreviver é maior. Ele busca maior força de combate, mas para evitar a guerra. Não é à toa que Santa Aurora é a maior cidade do Noroeste. Vamos. Onde? Modificar o arco? A casa não é grande. Aqui é o meu quarto. De agora em diante, fiquem aqui. Vou pedir pro Eduardo arrumar o quarto. Faz tempo! O Marquês finalmente abriu os olhos. Vou para a ala oeste. Eu sabia! Com vocês, isso nunca vai dar certo. Marquês, a nossa Clarinha é medrosa desde pequena. Este lugar é tão grande. Sem o Marquês, ela vai ter medo. Na entrada da casa, vou colocar 8 guardas. Não é isso. Marquês! 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 Eu só entendo de corda de arco, não de batalha. Na hora da modificação, vou precisar do conselho do Marquês. Isso! A ala oeste está abandonada há tempos. Não dá tempo de arrumar agora. Marquês, que tal ficar aqui mesmo? Será que eu já estou velha? Será que o que aprendi já não serve mais? É você? Como ousa se infiltrar no acampamento? Vou contar ao Marquês. Corrija-se, eu entrei abertamente. O Marquês me permite entrar e sair. Para entrar aqui, sempre preciso pedir permissão. Por que você pode entrar e sair livremente? Talvez seja porque eu conheço melhor o Marquês. Sei melhor o que ele gosta. Você só é mais precisa que eu, não é? Eu também treino muito. Na próxima competição, eu vou vencer. Mas o Marquês gosta de mim. Talvez não seja só porque eu sou boa com arco. E também... Você... Ricardo, ela é sem vergonha. Bia, não seja insolente. Ela disse que pode te ajudar com muitas coisas. Ela pode. Ela me ajuda com muitas coisas. Vocês... Ricardo, você não era assim antes. Ela te corrompeu. Ela veio para o acampamento ajudar a melhorar nossos arcos. Como assim, corromper? Melhorar os arcos? Tá bom, chega de brincadeira. Vejo que você também gosta de arco. Que tal se juntar a nós? Como melhorar? Não vai ser mais aquele treino de pesos, né? Esquece. Não me interessa. Nossos arcos usam tendão de boi. General Valença! Ouvi dizer que trouxe sua amante para o acampamento. Isso é um absurdo. Senhor Henrique, eu a convidei especialmente para melhorar os arcos. Quem é ele?
O novo investigador do Ministério da Justiça, investigando os espiões dos Bárbaros do Norte. O filho dele era do exército, cometeu uma infração, e Ricardo o demitiu. Por isso, ele sempre se opõe ao Ricardo. Convidar uma moça de companhia para melhorar os arcos do exército. Isso é brincar com a vida dos soldados. Senhor Henrique, o Ministério da Justiça só mandou investigar o caso dos espiões dos Bárbaros do Norte. Isso é assunto do Exército. Eu não preciso me explicar a você. Ouvi que, no dia do atentado, o general... Esta moça identificou o assassino de primeira. Se não estivesse em conluio com eles, como ela poderia ser tão precisa? Suspeito que ela é uma espiã dos Bárbaros do Norte. Ela não é. Como o senhor sabe, Marquês? É melhor eu levá-la para interrogá-la. Guardas! Senhor Henrique, o senhor quer acusar minha pessoa de um crime que ela não cometeu? Marquês, se o senhor insiste em protegê-la, voltar à capital, só me resta informar Sua Majestade. Então, senhor, vá e informe. Senhor Henrique, eu sabia onde o assassino estava, porque eu estudo arcos. Posso entrar no quartel livremente, porque sei melhorar os arcos. Os arcos do nosso exército e os dos Bárbaros do Norte têm uma diferença de cerca de 20 metros. Por isso, em combate, nós nunca tivemos vantagem. Soldados devem saber disso. Estou certo ou não? É verdade. Todo o exército já sabe disso. Você acertar não é surpresa. Mas eu não só sei. Eu também posso melhorar a nossa pontaria. Sério? Senhor Henrique, se eu conseguir fazer isso, posso provar minha inocência? Claro que sim! Se a nossa tiro for mais longo, na hora de defender a cidade, seremos ainda mais fortes. Isso! A senhorita Clara sempre nos ajudou. Como ela poderia ser uma espiã? E se você não conseguir? O senhor Henrique me julgará. Certo. Não se arrependa. A técnica de fazer arco é a mesma, mas nossos arcos são inferiores aos deles. Eu não consigo entender. Embora ambos usem a mesma madeira para o arco e tendão de boi para a corda, os Bárbaros do Norte são nômades. Eles usam os tendões dos bois mais fortes. Já nosso reino é agrícola. É proibido matar bois. Usamos apenas os tendões de bois que morreram de velhice. Por isso, são naturalmente inferiores. Ah, então é isso. Mas é proibido matar bois de trabalho? Não se pode mudar. Então, como vai fazer um bom arco? Está preocupado comigo? Não. Não vou deixar que te levem. Você é inocente. Não precisa provar. Se eles te levarem, serei um fracassado. Ricardo é um ótimo chefe. Com os seus, ele os defende até o fim. O Marquês, claro, é inocente e não tem medo. Mas o que muitos dizem parece verdade. O senhor passa o ano na fronteira do Noroeste e ele está na capital. Se ele for ao imperador e o denunciar, com o tempo, se Sua Majestade desconfiar, o Marquês será o que mais sofrerá. Ela quer provar. Não é por vaidade. Está preocupada com isso. Enfim, eu com certeza consigo. Ele não vai me vencer. Clara. O que foi? Eduardo, me diz, se você olhar para alguém e sentir vontade de se aproximar, e ainda se esquentar, o que isso significa? Marquês, o senhor está apaixonado pela senhorita Clara. Apaixonado?
Então é assim. Mas ela brilha como o sol. E eu sou um destino solitário. Trago azar aos meus. Como poderia arrastá-la para o fogo? Você não está bem? Não. Marques, Que isso? Que modéstia. Só queria ver se está com febre. Não queria te tocar. Não está com febre. Marquês, teste este. E aí? É aí. Ei! Workaholic, distraído? O que deu nele hoje? Experimente esta corda. E então? Apesar de não podermos matar bois de trabalho, mas nos bosques do sul há uma espécie chamada bicho da seda. A seda que ele produz não é tão fina e lisa quanto a seda comum. Por isso, não serve para fazer roupas, mas é resistente e elástica. Pode ser torcida com tendão de boi para fazer a corda do arco, o que aumenta a resistência da corda. Como você sabe disso? quem diria que aulas de atletismo inclusivessem a origem do esporte e sua história? A educação do meu país é realmente de primeira. Porque as moças do sul usamos a seda desse bicho da seda para fazer cordas de instrumento. Então pensei, se serve para cordas de instrumento, como corda de arco, também deve ser muito boa. Clara, se isso der certo, você será a heroína. Eu vou pedir título para você. Não precisa. Nem se eu ganhasse, teria como usufruir. Então, diga, o que você quer? Quero que se case comigo, mas você não quer. Você só quer isso? Claro. Isso é uma questão de vida ou morte. Desta vez, Ricardo, não me recusou na hora? Marquês, eu te amo de verdade. Você não confia em mim? Não é isso. Confio. Então, por que o Marquês sempre me afasta? Não posso te prejudicar. Vou inspecionar o acampamento. Você! Calma, calma. Continue tentando. Mas... como assim não posso te prejudicar? Que absurdo! Mas não estavam se dando bem com o Marquês? Por que o Marquês quis ir embora de repente? Ele disse que não pode me prejudicar. Por isso não pode casar comigo. Dona Lúcia, me diga, por que será? Será que ele tem algum problema? Não pode ser. Naquela noite, ele bebeu uma bebida forte. E ele te fez passar um trabalho. Até trocaram a água quente 3 ou 4 vezes. Ele te deixou exausta. Chega, chega! Dona Lúcia, não precisa dos detalhes. Deixa pra lá, tá? Por que essa cara de susto? Ultimamente, ouvi as senhoras da residência do general falando de uma coisa. Dizem que, quando o Marquês nasceu, um velho monge fez a leitura do seu destino. Disse que ele tem o destino solitário, destinado a matar muito e a amar pouco. As palavras de um velho monge? Quem acredita nisso? Mas, depois, aos 15 anos, seu pai e sua mãe morreram juntos em batalha. E mais, parece que a noiva prometida desde criança, sua noiva também morreu na guerra. Dizem que o Marquês depois, para não prejudicar os parentes, se ofereceu para a fronteira, longe da capital. Depois que ele saiu da capital, os parentes do palácio do Marquês nunca mais tiveram problemas. Por isso, dizem que o destino solitário do Marquês é muito eficaz. Que absurdo! Mas desde que o Marquês foi para a fronteira, ele venceu todas as batalhas. Ele mata muito. Ele não é sanguinário. O sangue nas mãos dele é para proteger a nação e o povo. A senhorita tem razão. Mas parece que o Marquês acredita. Tudo bem. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Primeiro, o problema do arco. Depois, o dele. Concluído!
Vou ver o que essa Clara tem de tão especial pra se gabar tanto. Na hora, não vá arrastar o Ricardo pra baixo com você. Primeiro amolecer, depois modelar. É só uma corda de arco. Qual a dificuldade? Ah, que pessoa é essa? Sonhando e falando? Que susto! Essa mulher tem inimigos de sobra. Ah, o que foi isso? Cuidado ao andar. Este é o arco modificado. Que os soldados testem. E aí saberemos. Testam. Sim. General, esta corda é fraca e sem força. É pior que a que usamos. É impossível usar isso em combate. Piorou ainda mais. E ainda ousa dizer que não é uma espiã dos Bárbaros do Norte? Venham! Prendam-na! Quero ver quem ousa. Dizem que o Marquês é o mais justo de todos. Pelo visto, o general também cai na beleza. Senhor Henrique, a melhoria da corda não é garantida na primeira vez. Se um teste falha, é só tentar de novo. Há alguns dias, ela garantiu que daria certo. Agora, a corda que ela fez não serve. Deve ser punida pela lei militar. Clara é minha. Se for punir, eu que pago por ela. Não precisa, Marquês. Prejudicou a missão. Pela lei militar, 50 chibatadas. Após a punição, tente de novo. Eu disse que não precisa. Meu homem, como ele poderia passar por isso? Senhor Henrique, não acha que está sendo precipitado? Eu disse para testar, mas não disse que era o meu arco melhorado. O quê? Este é o meu arco melhorado. Atire no alvo mais distante. Senhorita Clara, mas... Confio no general. Confie na minha técnica. Attire! General, conseguiu! General, conseguiu! E a flecha de antes, o que aconteceu? Aquelas também foram arcos que eu melhorei. Então por que a corda estava fraca? Bem, melhor perguntar ao Sr. Henrique. Sua corda tem problema. O erro é seu. O que eu tenho a ver com isso? Por que aquelas cordas ficaram tão fracas? Não foi problema na minha fabricação. Mas alguém, nas cordas mal curadas, jogou água. Isso é calúnia! Você tem alguma prova? Eu sou a prova! Naquele dia, fui ver o Marquês e, por acaso, vi alguém entrar escondido no quartel. Na corda da senhorita Clara, jogou água. Este selo da justiça. O senhor o reconhece, não é? Foi ele que deixou no quartel. Senhor Henrique, o que tem a dizer? Dano a armas. Prejudicar a guerra. Pela lei militar. 50 chibatadas. Guardas, levem-no. Ricardo Valença! Como ousa? Fui nomeado pelo imperador para investigar! Levem-no. Você já sabia que ele faria isso. Bem, devo agradecer à senhorita Beatriz. Eu competo com você, mas de forma justa. Não vou dar brecha a um canalha como Henrique. Meu pai disse que a guerra é sobre vidas.
Seus arcos podem salvar muitas vidas. Não é à toa que nos últimos anos, Santa Aurora só melhora. O prefeito e o general são pessoas que valorizam o povo e as tropas. E também é uma moça de valor raro. Mal pense que por um elogio eu vou desistir. Isso não me peda. Desta vez você ganhou. Mas o Ricardo vai ser meu. Dona Lucia, este casamento, você não pode ir sozinha? Por que precisa nos levar também? Chega de besteira! É minha amiga de infância, minha confidente. A filha dela casa em Nova Esperança, bem ao lado. Claro que vamos. E outra, um tempo fora é bom para o casal, entendeu? Olha você, já mora na residência do general há tanto tempo e não teve nenhum progresso com o Marquês. Você tem que deixá-lo na mão. Deixe-o sem te ver, sem te tocar. Deixe-o sentir saudade do seu corpo, do seu cheiro, de você. Isso. Chega, vou. Se continuar, vai precisar de pichação. Quem disse que os antigos eram discretos? Senhorita Clara, Como o Marquês bebeu tanto? o Marquês estava feliz. Ele bebeu com todos. Vou preparar uma sopa para ele. Obrigado. General Lacerda, volte para descansar também. Somos 3 aqui. A gente cuida dele. Certo. Clara. Sou eu. Consegue se levantar? Vou te ajudar a ir pro quarto. Você vai embora? Dona Lucia disse que ela vai pra Nova Esperança. Não vá. Marquês... O que disse? Não vá. Nova Esperança não é tão boa quanto Santa Aurora. Ah, então é isso. É verdade. Mas a Dona Lúcia insistiu. Então não vá. Posso te dar a residência do general e também os negócios do Palácio do Marquês na capital. Te dou tudo. Não vá. Marquês? O que você quer dizer com isso? O que eu vou fazer com sua fortuna? Embora eu não possa casar com você, mas eu posso te dar tudo isso. Te dou tudo. Marquês, se você falar assim, vou entender errado. Entender errado o quê? Que você tem intenções impuras comigo. Não é um mal-entendido. Meu sentimento por você nunca foi puro. Nunca foi puro. Eu tenho intenções impuras com você. Tenho medo que se machuque. E também tenho medo de não te ver mais. Então, mesmo que você precise ir, esses negócios, isso te protegerá. Então, você achou que eu ia deixar Santa Aurora nunca mais voltar? Não é? A Dona Lucia disse que ia a um casamento. Então, você não quer que eu vá, né? Você não quer casar comigo, mas está disposto a me dar toda a sua fortuna? Pode ser? É a primeira vez que ouço uma resposta tão chocante. Você não está bem? Vou te ajudar a ir dormir. Não quero.
Então, vai ficar sentado aqui a noite toda? Se eu dormir, você some. Como assim? Sim. Meus pais também sumiram. Não vou. Tá bom? Você está bem bêbado. Que tal te ajudar a ir descansar? Ricardo Valença, bêbado, é mais sincero que quando está sóbrio. Ricardo Valença, você não quer que eu vá. Você gosta de mim, não é? Gosto. Ver você sorrindo, meu coração acelera. Declaração de um homem sincero é bem viciante. Calmo, forte, respeita a todos e ainda é tão doce. É difícil não se apaixonar. Essa missão não é nada mal. Clarinha. É de bom grado de ambos. Amanhã, quando acordar, não me culpe. De bom grado. Você também sente o mesmo por mim? Claro. Ricardo, você não pode distribuir um pouco? Não se contenha por um mês e me esgotar a noite toda, tá? Minha cintura tá quebrando. Quer que eu chame um médico? Um médico militar? Que vergonha. Então, que tal eu massagear? Isso não importa. O importante é, quando você vai se casar comigo? Você não acha mesmo nessa tal de destino solitário, né? É verdade. Quem está perto de mim acaba sofrendo por minha causa. Não tenho medo. Se eu não me casar com você, eu morro. Não diga isso. Você vai viver muito, muito tempo. Então, quer dizer que ele vai te dar a fortuna dele, mas não quer casar com você? Que bom! Onde tem dinheiro, o amor do homem está. A casa inteira é sua. O marquês também será seu. Eu sei, mas não dá. Eu preciso me casar. Por que essa teimosia? Então, acho que sou teimosa. Ei, senhorita Beatriz, pare de comer. Eu te chamei aqui não para só comer. Me ajude a pensar. Como fazer o Ricardo Valença querer se casar comigo? É melhor não ter ilusões. É só um sonho. O Marquês teve a sorte lida na infância. O mestre do Império disse que ele é um destino solitário, que traz azar aos entes queridos. Ele não tem interesse em se casar. Eu já sei. Não me importo. Eu decido o meu destino. Não acredito nisso. Não adianta. O Marquês tem uma noiva de nome. Quem é? A única filha do Dr. Monteiro, Isabel Monteiro. Mas antes de completar 10 anos, morreu na guerra. O Dr. Monteiro foi seu mentor. O Marquês é leal e fiel, jurou não se casar. Como um filho, cuidou do casal Monteiro. Então, me ajude a pensar se há outro jeito. Eu? Você tá louca, Clara? Nós somos rivais. Pois é, você não tem mais chance alguma, né?
Já eu ainda tenho uma chance. Em vez de perder para a outra, é melhor perder para mim. O Marquês gosta de mulheres de porte. Que tal tentar? Sabia que a senhorita Beatriz era leal? Que porte? O quê? Quer saber? Tem que arrumar um rival pro Marquês. O que tem alguém disputando, até o lixo vira ouro. Não. Nas histórias, a moça tem que criar uma oportunidade para o Marquês ser o herói. Não. Tem que arrumar o rival. Me escudei. Não, tem que arrumar o rival. Não escute ela. Chega de briga. Vamos testar um por um, assim descobrimos. Conheço o Marquês há muito mais tempo que vocês. Me escutem, não se enganam. É ser elegante e imponente. Estão prontos? Anunciem. Quem se sair bem no treino de amanhã, todos serão recompensados. E se eu me sair bem? Bem ganho uma recompensa? O que faz aqui? Que absurdo, Marquês. Sou sua. Por que não posso te ver? Marquês, o que acha da minha roupa? Será que serve para o campo de treino amanhã? Para brilhar? Com sua técnica, não importa o que use, não vai afetar sua performance. Então, se sou tão boa, por que o Marquês está me evitando? Eu não estou te evitando. Tenho tido muito trabalho no exército. Ah, lembrei. Preciso falar com Eduardo Lacerda. Espere eu voltar pra gente conversar. Ser elegante e imponente. Parece que não funcionou. Vou tentar outro jeito. Quer saber? É hora de dar um rival ao Marquês. Que dia cansativo, General Souza. Por que não se seca com silêncio? Obrigado, senhorita Clara. Marquês, aquela é a senhorita Clara, não é? O que ela está fazendo com o General Souza? O General Souza treinou a manhã toda. Qual o problema de beber água? Marquês, uma coisa tão pequena. Você também se mete. Canseira? Treino militar não é pra ser fácil. Tenente Souza. Está tão à toa para dar 10 voltas. Na guerra, a espada não perdoa. Ninguém vai te dar um lenço, nem água. O Marquês água. tem razão. Devolve o lenço. Não era pra você. Se aprontar de novo no quartel, eu te levo de volta para a residência do general. Ele ficou com ciúme, sim. Mas foi um pouco cruel demais. Quem vai querer me ajudar depois disso? Não. Como nas novelas, a moça tem que criar uma chance para o Marquês ser o herói. Quer dizer que a Clara veio aqui buscar material e foi surpreendida? Sim, ainda bem que sou esperta. Corri pra sair e vim pedir ajuda ao Marquês. Rápido! Se vão atuar, façam direito. O dinheiro não cai na mão. Amarre em minhas mãos. Socorro! Levem-os aqui! Marquês, Clarinha, que cena é essa? me pegaram. Ainda bem que o Marquês chegou a tempo. Guardas! Hora de pôr ordem! Sim! Está bem? Não adiantou nada. Que tal arruaceiros de verdade? Minha querida, estes já foram presos. Quem mais ousaria? General Lacerda, minha Clara, o que ela sente pelo Marquês, o senhor sabe, não é? O nosso Marquês nunca se interessou por mulheres. A senhorita Clara é a primeira a ficar por perto dele por tanto tempo.
O Marquês é sentimental. Com a senhorita Clara por perto, com o tempo, ele vai se apaixonar. E se apaixonar com o tempo? Só dormiram 2 vezes. Que se apaixonar com o tempo? Dona Lúcia, o general Lacerda está falando sério. Não é como na sua casa com essas suas conversas de baixo calão. Claro que sei o que o general quer dizer. Então, você aguenta esperar para se apaixonar? Não aguento. Em breve, o nosso Marquês vai inspecionar as cidades vizinhas. Que tal, senhorita Clara, ir com ele? Assim, terá mais tempo com o Marquês. Dizem que é fácil uma mulher conquistar um homem, e que até a mais teimosa cede. Ótima ideia! Marquês! O que faz aqui? Esta inspeção é árdua. Não é uma viagem de lazer. Marquês, sei que é árduo, mas os dias sem o Marquês são piores. Prometo que não vou dar problema. Marquês, me leve com você. Não fale assim. Então, vou falar direito. Me leve. Vamos! Que amargo. Ainda dá tempo de voltar. Não há muitos postos nessa estrada. O Marquês mesmo disse, não há muitos postos nesta estrada. E se eu voltar sozinha? Quem sabe eu não encontro bandidos? Clarinha. Chega. Errei. Eu pensei bem. Se você quiser, de volta à capital, pedirei ao imperador que nos case. Então, não pense mais em sentir perigo. Não quero que se machuque de novo. Sério? Quero te ver feliz. Não quero que sofra. Se você não se importar com o meu destino, eu me importo ainda menos. Vou te proteger até o dia da minha morte. Que besteira. Você não vai morrer. Nós vamos viver bem. Certo. Vamos viver bem. Quando chegarmos ao posto, descanse bem. Então, quando chegarmos ao posto, posso tomar um banho de água fria? Se não demorar, talvez ainda dê tempo de um banho quente. Ótimo, ótimo. Então, chegamos à cidade, vou comprar comida primeiro. Vamos! Você não parece gostar tanto de passear. Chegamos a Bom Jardim, nem arrumamos as coisas, e já me arrasta pra rua? A ideia do Eduardo é boa sim, mas cansei de comer verduras. Vamos comprar comida. Quebrou nossas coisas e não vai pagar? Que lógica é essa? 10 tigelas de cerâmica. Nós já pagamos uma prata. O que mais vocês querem? Uma prata? Quem você pensa que é? Isso veio do meu bisavô, que veio do avô dele. Me dê todo o seu dinheiro. E aí, talvez. Pare, senão morre. Pare! Que pupo a vida! Te devolvo. Obrigado por nos salvar. Se não fosse você, eu e minha irmã não teríamos recuperado este bolsinho. Foi nada. Não foi nada demais. Pelo seu sotaque, não é de Bom Jardim? Meu irmão e eu somos da capital imperial. Viemos acompanhar nossos tios para o funeral na cidade deles. Quem diria que no caminho de volta aconteceria algo assim? Luquinhas, Leninha, vocês estão bem? Tia... Clara, não acha que você e essa senhora se parecem muito? Olhando bem, a senhorita e a tia são bem parecidas. Por isso que ao ver a senhorita Clara, me senti à vontade. Está bem? Eu te disse que depois de nos instalarmos eu sairia com você. Mas você insistiu em sair com a dona Lúcia. Se eu não tivesse ouvido dizer que uma heroína espantou com uma flecha uns arruaceiros, eu nem saberia que você estava aqui. Eram só uns arruaceiros. Não se preocupe, foi com eles. Roubaram o bolsinho.
Mestre, mestra, o que fazem aqui? É uma longa história. Eu e sua tia acabamos de ir a um funeral em Serra Alta e voltamos para a capital. E você? Vim aqui para uma inspeção rotineira, mas no fim do ano também volto para a capital. Mestre, tia, se não estão com pressa, fiquem aqui mais uns dias. Podemos voltar juntos, que tal? Certo! Ótimo! Faz tempo que não nos vemos na capital. Ver que está bem e saudável me deixa mais tranquilo. Meu filho, nesses anos, senti tanto sua falta. Marquês, sou eu, Lena. Você se lembra? Quando crianças, minha prima sempre me trazia pra brincar com você. Já está tarde. Vamos de volta à estalagem. Senhora, da próxima vez que sair, me avise. Você sumiu e o Marquês ficou desesperado. Essa tal de Clara Monteiro? De onde ela veio? Será que ela é a mulher do Marquês? Não, o Marquês não quis se casar com nenhuma nobre. Por que ele se interessaria por alguém assim? Olha como Ricardo ficou nervoso. Pela moça. Parece que ele se apaixonou. Esse menino, tanto tempo sem se interessar por ninguém. Quem diria que ele também se apaixonaria? Marquês, vi que está tarde e ainda não descansou. Preparei um caldo de pera com fito. Tome enquanto está quente, para se recuperar. Se não fosse por você, na volta para a capital, com certeza não seria tranquilo. Não precisa. O médico militar me avisou que meu corpo não aguenta esse fito. E mais, quem os salvou hoje foi a senhorita Clara. Senhorita Helena, quem deve agradecer é a ela. Tenho outros assuntos. Por favor, volte. Senhorita Helena, por que não está descansando? Queria falar com o Marquês? General Lacerda, aquela mulher, a Clara Monteiro, qual é a relação dela com o Marquês? Não importa a relação da senhorita Clara com o Marquês. Isso não é da conta da senhorita. O que foi? Quem deixou a Massalena tão brava? Foi aquele Ricardo Valença. Ele e a Isabel ainda estão noivos. Como ele pode ficar tão íntimo com uma mulher qualquer? Ele fazendo isso não é desonrar a Isabel e o tio Augusto e a tia Teresa? Lena, que isso? Na época do noivado, quem ia imaginar que algo aconteceria com a Isabelinha? Agora que o Ricardo encontrou alguém, não podemos esperar que ele, por causa da Isabel, fique solteiro para sempre, né? Ricardo, é o favorito do tio Augusto. Claro que ele o defende. Tia, você também vai aceitar isso? O que seu tio pensa, eu também penso. Ricardo é um bom rapaz. Agora que ele encontrou uma moça que gosta, é uma boa coisa. Como uma pessoa mais velha, eu não quero vê-lo envelhecer sozinho. Tio. Chega! Já está tarde. A tia está cansada. Vá descansar. Tá bom. Ricardo é mesmo um bom rapaz. Mas eu acho que Helena também gosta dele. O que ela sente está no rosto. Todo mundo sabe. Mas um casamento tem que ser por vontade de ambos. Se Ricardo não quer e ela se ilude sozinha, de que adianta? Ricardo não é um bloco de madeira. Eu vejo que ele gosta mesmo da senhorita Clara. Isabel já não está mais. Não podemos atrasar o Ricardo. Eu e a senhorita Clara, nós nos demos bem. Pensei, já que o noivado era com a nossa família, então, por que não adotamos a senhorita Clara e os casamos? Que boa ideia! Então, como a senhora quiser. Ótimo! A senhorita Clara é bem esperta. Sabia que meu tio e minha tia são os mestres do Marquês e veio se atirar neles. Que besteira é essa? Foi a tia que convidou a Clara para tomar chá. Ela nos salvou ontem. E a tia também gostou da Clara. Ela já decidiu adotá-la. Tia, o que meu irmão disse é verdade? Sim,
Eu e seu tio já conversamos. De volta à capital, faremos uma festa de apresentação para adotar a Clara oficialmente. Por quê? Só porque ela se parece um pouco com a senhora? Eu não concordo. Chega! O que eu e sua tia fazemos? Precisamos da sua aprovação? Que loucura é essa? Por que teria que te contar isso? Se metendo onde não se chama. É tão nova, mas já é tão ambiciosa. Velha bruxa, não pense que, porque meus tios adotaram aquela sua moça, ela já é grande coisa. Eu e minha tia somos da mesma família. Nem pense em me superar. A senhorita tem razão. O laço de sangue é mesmo irrepreciável. Mas na época, no contrato de casamento do Marquês com a família Monteiro, estava claro. O Marquês se casaria com a filha dos Monteiro. Uma filha adotiva é filha. Já a sobrinha sempre será sobrinha. E daí? Não é nada. Mas, de volta à capital, o senhor e a senhora Monteiro vão noivar a nossa Clarinha com o Marquês. Sona! O lugar de Marquesa será meu. Suave como pêssego, radiante como peônia. Com esse arranjo, é uma beleza de tirar o fôlego. Não perde para nenhuma dama da capital. Depois do encontro, será a filha adotiva do conselheiro. Então será uma dama de verdade. Isso! Vocês duas, não digam isso. Sempre me fazem sentir que essa andorinha virou uma fênix. Mesmo depois do encontro, eu ainda serei eu mesma. Por que o Dr. Monteiro adotou uma filha tão de repente? Helena, você já viu essa filha adotiva? Que filha adotiva? Uma caipira. Essa é a filha adotiva. Que beleza deslumbrante. Uma beleza única. É a cara da Dona Teresa jovem. São idênticas. Será que a senhorita Monteiro voltou em espírito para a casa Monteiro? Além da cara, não serve pra nada. Como você é mal educada! Naquele dia no mercado, foi a minha senhora que o salvou. Que ingrata! Como eu agi? Não é da sua conta. Cala a boca! Quem te deu a audácia de causar confusão aqui? Me solta! Uma caipira, só por essa cara, se aproveitou da minha tia. E ainda ousa se impor aqui? O que foi? Marquês, a cara me maltratou. Se a Clara te empurrou, você teria perdido o equilíbrio. Mas eu vi claramente que seus membros fracassaram primeiro, e por isso você caiu. Eu fiz isso só para te alertar. Essa mulher é uma hipócrita. Na sua frente ela te bajula, mas por trás nos humilha. Não se deixe enganar por ela. Quem a Clara é, eu a conheço melhor que você. Não vou. O Marquês a defende tanto. Será que ele se apaixonou por ela? Mesmo que minha prima tenha morrido, não cabe a essa mulher tomar seu lugar. O que vocês estão fazendo aqui? A cerimônia vai começar. Vamos, sigam-me. Antes, você parecia tão insensível. Agora que tem um amor, realmente amadureceu. Madrinha. Daqui pra frente, com a Clarinha cuidando de você, fico mais tranquila. Vamos. Pelo visto, a Dona Teresa está mesmo querendo casar sua filha adotiva com o Marquês Valença. A Helena se achava a pessoa mais próxima da Dona Teresa e sonhava em entrar no palácio do Marquês. Agora, esse sonho foi por água abaixo. Luquinhas, a partir de hoje, você e a Clara serão irmãos. A senhorita Clara é generosa e justa.
Meus tios a adotando é o toque final perfeito. Senhores, minha esposa e eu já passamos dos 50 anos e não temos filhos, mas com a senhorita Clara nos demos muito bem. Então, decidimos adotá-la. Hoje convidamos os amigos e familiares para este rito como testemunhas. Parabéns, Dr. Monteiro, pela filha adotiva! Pai, chá, por favor. Mãe, chá, por favor. Clarinha, este bracelete é uma herança da família Monteiro. Hoje, eu te dou este bracelete. Mãe, é muito valioso. Não posso aceitar. Você já me aceitou como sua mãe. Este laço é muito mais valioso que o bracelete. Hoje, além de adotar uma filha, temos outra boa notícia. Minha filha, Clarinha, e o Marquês Valença se apaixonaram. O Marquês Valença, desde criança, já estava prometido à nossa família. Hoje, eu decidi marcar o casamento deles. 2 alegrias em um só dia. Que 2 alegrias? O noivado com o Marquês? Não é com ela, é com a Isabel. Lena, pare com essa besteira. A Isabel já partiu. O falecido já partiu. Os vivos têm que seguir em frente. Não! Naquela época nós nunca encontramos o corpo da Isabel. Eu acredito que ela ainda está viva. Se um dia ela voltar e descobrir que seu noivo foi roubado por uma irmãzinha qualquer, como ela vai sofrer? Marquês, quando crianças, você e a Isabel eram os melhores amigos. Como pôde ser tão desleal e casar com outra? Você sabe que foi na infância. O que eu sentia por Isabelinha era só amizade. Não era amor. Se um dia ela voltar, a tratarei como irmã e compensá-la com tudo. E a mulher com quem vou passar a vida... Só pode ser a Clara. Graças ao Dr. Monteiro, que me deu a sua filha. Eu, Ricardo, juro com minha vida que protegerei a Clara para sempre, até a morte. Ótimo! Leninha é jovem e imprudente. Falou sem pensar. Perdoe-na, tio e tia. Parei! Como você pôde, na festa do tio e tia, causar um escândalo? Que educação é essa? De que adianta a educação? Eu me comporto como uma dama, só para ver o Marquês ser roubado por uma qualquer... Chega! A Clara é uma boa moça. Não fale assim dela. Até você a defende. Entendi. Entendeu o que é? Você também gosta dela e quer casar com ela, não é? Que besteira! Ela já está noiva. E daí que é noiva? O Marquês também era noivo, e mesmo assim foi seduzido por ela. Você é um deus, e tão talentoso. É o sonho de todas as moças da capital. Roubar uma mulher do Marquês? Qual a dificuldade? Você enlouqueceu? Quem não se cuida, morre! Se você roubar aquela mulher, o Ricardinho será meu! Irmão, você não quer seguir seu coração? Venha ver. Este é o seu dote. É demais! Mãe, não precisava gastar tanto. Que nada. Tive medo de não ter preparado direito e de faltar alguma coisa. Que dote magnífico! Mais luxuoso que o da filha do magnata da Vila das Rosas. Nossa, Clarinha, que sortuda! Tia? Oi, Clarinha. Oi, primo. O que te traz aqui agora? Vem ver seu tio. Exato. O tio anda ocupado com seu livro. O Festival das Flores está chegando. E ele me pediu para organizar este ano o encontro no Jardim das Águas. Você é o aluno favorito dele. Já era hora de assumir e organizar o encontro. Imagina, tia. Carinha,
Tem interesse no encontro? Ouvi que o encontro é só para os melhores da capital. Só eles podem ir. Eu não sou tão culta. Não vou me expor. Que medo! No encontro são todos alunos do seu pai. Vá com ele e divirta-se. Ninguém ousará te desrespeitar. Pois é. Todos sabem que o tio adotou uma filha. Estão muito curiosos. Se vier, iluminará o encontro. Então, obrigada, primo. Imagina, Clarinha. Que cenário! É uma visão única! Que belos, que belos! Clarinha, mesmo que você se case, não impede de admirar a beleza. Vamos ver! Que elegância e poesia! Que prazer aos olhos! Os homens da capital são bem mais bonitos que os grosseiros de Santa Aurora. Nós, mulheres, deveríamos vir a lugares assim. Dona Lucia, mais modéstia. Não envergonhe a senhorita. Clarinha chegou! Senhores, esta é a filha adotiva do Dr. Monteiro, a senhorita Clara. O senhorita Clara é uma arqueira de talento surpreendente. Ela me ajudou a afastar um grupo de arruaceiros. É minha benfeitora. A benfeitora do Gabriel é minha benfeitora. Senhorita Clara, receba minha reverência. Não é para tanto. Levante-se, por favor. Todos estão bebendo e fazendo poesia. Venha se juntar a nós. Bem, eu não sei fazer poesia. Que dificuldade. Senta aqui do lado. Te ajudo a trapacear. Não bebo. Relaxar. Vou pedir para trocarem por um vinho de frutas doce. Não envenena. Senta-se. Acho que ele quer te conquistar. Que besteira. Impossível. Eu estive em casas de chá por 20 anos. Um homem se interessa por uma mulher ou não, o olhar não engana. Eu já estou noiva. O Lucas não é tão sem noção. Ainda querendo roubar o Ricardo de mim? Que cena absurda. Se isso atrapalhar meu casamento, não vai ser a minha morte? Esquece. Melhor prevenir. Preciso acabar com esse caso. Senhorita Clara. Bom vinho. Mas não tem um pouco de carne fresca para acompanhar? Não é o suficiente. Um encontro tão elegante e ela pede um acompanhamento desses. Grosseira. A senhorita Clara é mesmo uma alma livre. Alguém! Tragam carne! Que delícia! Um verdadeiro nobre tem seu próprio charme. Comer com tanto apetite é uma experiência única. Não acredito! Funcionou! Senhorita Clara, quem bebe o vinho do Jardim das Águas deve recitar um poema. Um poema? Adoro fazer poemas! Os sábios sempre foram solitários. Melhor beber e comer e se divertir. 1, 2, 3, 4. Deixar bêbados um monte. Meu Deus do céu! Que porcaria de poema! Você é a pior aluna que eu já tive. Quero ver a senhorita. Anuncie minha chegada. Marquês, a senhorita, hoje de manhã, foi ao Jardim das Águas para o Encontro das Flores. Então, hoje é o Festival das Flores. Marquês, em todo o Festival das Flores, os talentos da capital não se reúnem no Jardim das Águas para beber e recitar poemas e mostrar seus talentos? Uma cena dessas. Que moça, ao vê-la, não se apaixonaria? Vamos. Para o Jardim das Águas. Marquês,
Gabriel Vasconcelos está pintando a senhorita Clara. Eu tenho olhos. Eu vejo. Pincelada ao vento. É como uma deusa. Perfeito, Gabriel. Sua técnica melhorou muito. A beleza divina da Clarinha, que me deu inspiração. Já está tarde. Devo ir. Senão, minha mãe vai se preocupar. Fique tranquila. Eu já falei com minha tia. Ela deixou você se divertir. O show de fogos do Festival das Flores é o grande evento. Se não for hoje, vai ter que esperar até o ano que vem. E é mesmo? Então vou levar minha esposa para apreciar. O que eu mais temi aconteceu. Será que o Ricardo vai me entender mal? Seria uma injustiça. Eu servi na fronteira por anos. Não sabia que na capital havia uma oportunidade dessas. Senhores, me deixem participar também. O encontro no Jardim das Águas de hoje é um encontro dos alunos do meu tio. Que coincidência! Eu também sou aluno dele. É mesmo? Então, Marquês, mostre sua habilidade para nos surpreender. A técnica é boa. Pena que... falta alma. Na capital, em pintura, se o Gabriel é o segundo, ninguém ousa ser o primeiro. Hoje você vai ver quem é o primeiro. Igual! É idêntico! É a mesma pessoa! Não imaginava que o Marquês Valença tivesse um talento tão divino. Pois é. Até o Gabriel Vasconcelos foi superado. Marquês, como desenhou tão bem! Qual a dificuldade? É só desenhar sua imagem miniatura no papel. Mapas de terreno em escala 1000 ou 10.000 eu já desenhei. Isso mesmo! Os mapas do exército são todos desenhados pelo nosso Marquês. Em batalha, são precisos, sem erro algum. Então, a Clarinha é um mapa de terreno. Que sem graça. Em batalha, o mapa de terreno é crucial. Um desvio minúsculo pode causar um rio de sangue. O Marquês usou tal técnica para me desenhar. Para mim, é mais precioso que qualquer graça. Os fogos acabaram. Te levo para casa. Não, mesmo sem os fogos, ainda temos as estrelas. Não quero ir. Tenho medo que volte tarde. E se o mestre se zangue? Veio atrapalhar o Jardim das Águas. Não tem medo que ele te culpe? Você é mesmo um ciumento. Acha que eu quero ficar com ciúmes? Na capital, tem tantos jovens, nobres, charmosos. Tenho medo que você veja eles e me ache inferior. Você é bem sem graça. Antes, eu só pensava em estudar estratégia militar. Mas agora, só quero entender seu coração. Se você acha que eu não sei ser romântico, ensine. Aprendo. Então, te ensino o primeiro passo. Cuidado! Posso tirar a fita agora? Calma. Tente adivinhar primeiro. Onde estamos? O cheiro de linha de peixe. E de tinta nova. E de penas de ganso. Aqui deve ser uma loja de arcos.
Sem romance. Você adivinhou na hora. Como vou te surpreender assim? Desculpa. Na próxima, vou prestar mais atenção. Mas por que me trouxe a uma loja de arcos? Seu aniversário está chegando. Queria te dar um presente especial. Os arcos daqui, olha, qualquer um que você goste. Escolha um. Você me entende. Cadê o dono da loja? Longe e perto. Está aqui. Como assim? Uma loja de arcos? Esta loja é parte do dote da minha mãe. Pensei muito. E abrir uma loja de arcos era a melhor opção. Mas é na capital. Arcos não devem vender bem aqui. Mas não gosto de maquiagem. Nem de tecidos finos. Só gosto de arco e flecha. Quero usar o que eu gosto para me sustentar. E mais, o local é ótimo. Com paciência, os clientes certos virão. Senhorita, olha, uma loja de arcos. Quem tem tanto bom gosto para abrir uma loja de arcos no caro Mercado Leste? Vou ver. Marquês. O que faz aqui? Porque tenho bom gosto. Sou a dona desta loja. Chegou na capital e já abriu um negócio? Não tem medo de perder tudo? Ainda bem que sou boa. Vou te dar uma dica. Que plano genial a senhorita Beatriz tem. Eu pago metade do capital. Seja minha sócia. Seus planos estão na cara. Estou falando sério. Olha a sua loja. Ótima localização. Arcos e flechas de primeira. Dá pra ver que investiu pesado. Se nos associarmos, eu ajudo a dividir o risco. Mas tenho o Marquês. Não temo o risco. Se quer ser minha sócia, tem que me mostrar mais. Primo! Piazinha, que coincidência! Entra, entra! Que bom que veio! Esta loja de arcos é minha. Não vai me dar uma força? Mas está tudo em paz. Quem vai comprar arco? Ah, é? Você mal passou no exame militar e já quer abandonar o tiro? Vou contar pro tio. Não, eu compro. Já que vim, vou levar uns amigos. Comprou. Você me tem medo. Para fazer negócios, não basta ter capital. Também precisa de contatos. O Marquês faz serviço na cidade de Santa Aurora. Seus contatos na capital não são mais que os meus. Então, se nos associarmos, eu garanto que você vai lucrar muito. Certo, parabéns. Agora é minha sócia. Olha por onde anda! É cego? Sua velha! Lucia? Que Lucia o quê? Se enganou! Pare! Eu não posso estar enganado. Você é a Dona Lúcia. Senhor Leonardo, eu mudei há tempos. Pare de me chamar pelo apelido. Você mudou? E a Clara? Ela também mudou? Eu e a Clara nos separamos há tempos. Se ela está viva ou morta, eu nem sei. Então, senhor Leonardo, esqueça. Não é à toa que essa vadia é tão vulgar. Então ela veio mesmo de uma casa de prostituição. O Marquês Valença talvez nem saiba. Senhorita, por que não conta pra ele? Se ele souber, talvez ele a acoberte. Vou espalhar por toda a capital que ela é uma prostituta. Vocês me perguntaram antes o que fazer em Santa Aurora. Que tal comprar um arco e flecha e experimentar em casa? A Bia aprendeu a usar arco e flecha para lutar na fronteira. Mas aprender isso aqui, em casa, de que adianta? Os benefícios são muitos. Vocês passam o dia curvadas, bordando. Com o tempo, sua nuca não dói e os olhos não cansam. Com um tiro com arco, você fica ereta, olhando para frente. Não só corrige sua postura, como também cuida dos seus olhos. E mais, você pode se banhar no sol. Na rua, também pode fortalecer os braços. É a melhor forma de cuidar da saúde. Então, tem tantos benefícios. Vou comprar um. Eu também. Comecem com um arco mais leve. Comecem com ele. Este é bom. Não sejam tolas. Moças de família boa aprendendo a usar armas? Se isso se espalhar, o que vão fazer com a reputação? O tiro com arco é uma das artes dos nobres. Os homens podem aprender. E as mulheres também. Isso! Se você não quer aprender, não impeça as outras de se fortalecerem.
Se você não quer aprender, não impeça os outros de se fortalecerem. Mulher deve ser dócil e gentil. Andar com espadas e lanças. Ser rejeitada por parecer uma tigresa não compensa. Se tem medo de ser rejeitada e por isso não treina, só mostra que o noivo é um valentão com os fracos. Quer uma esposa fácil de controlar. Mas um verdadeiro homem digno de confiança sempre vai deixar a esposa treinar e se fortalecer. Bendito! Clarinha não só é uma excelente arqueira, como também aperfeiçoou o arco para servir ao país. Como seu noivo, fico muito orgulhoso. A técnica de arco da Clarinha castiga o mal e recompensa o bem. Sua postura é única. Lucas Vasconcelos a admira. Eu compro esse arco! Eu também! Certo. Um por um. Vamos. Que postura única. Ela enganou todos vocês. Ela é só uma moça da Vila das Rosas. Que besteira é essa? Quem está mentindo? Tenho provas. Clarinha! Dona Lúcia! Clara, quanto tempo, hein? Quem é esse tarado? Lembrei, o Sr. Leonardo é um comerciante de sal da Vila das Rosas. Ele queria me comprar. Dona Lúcia sabia que ele era um pervertido que maltratava mulheres. Por isso, naquela noite, ela me tirou da Vila das Rosas e nos fomos para Santa Aurora. Na Vila das Rosas, quando era uma moça da vila, me chamava carinhosamente de Senhor Leonardo. Agora que se ligou ao Marquês, virou as costas para mim. O que é uma moça da Vila das Rosas? É uma prostituta. Clarinha, você é mesmo uma dessas? Como se eu mentisse? Se o irmão não acredita, pode ver no registro. Com certeza, ela ainda é de baixa casta. Somos de baixa casta, mas a Clarinha é pura. Ela nunca teve nenhum cliente. Você esteve numa casa de prostituição e ainda fala de pureza? Comprar um arco de uma prostituta. Não tem medo de pegar uma doença suja e arruinar a reputação? Vamos, não quero mais! Espere, Marquês. A verdadeira identidade dela, o senhor ainda não sabe, né? A identidade da Clarinha eu sempre soube. Você sabe? Então por que pediu a mão dela, o tio Augusto? Marquês, o senhor é de sangue real. Como pode casar com uma moça da Vila das Rosas? Uma mulher dessas, eu compro só pra brincar. Nem o status de concubina eu daria a ela. Se a machucaram, não foi culpa dela. E outra, a origem de alguém não significa nada. Para mim, ela brilha como o sol. Ricardinho, como pôde defendê-la assim? Ouvi dizer que esse comerciante de sal adora maltratar prostitutas. Aquela vadia, a Clara, quem sabe há quanto tempo ele a usou? Maltratar pessoas de baixa casta também é crime. Então, prendam esse comerciante e joguem-no na masmorra. Marquês, não acredite nela. Eu sou um cavalheiro com as mulheres. Só sabe maltratar mulheres. Inútil. Sua vadia de bordel! E ainda ousa agredir? Vou contar tudo pro tio Augusto e tia Teresa. Helena, se controle. Só sabe falar. Não dói. De que adianta? O que vai fazer? Ai, da flecha! Então, você também tem medo. Se ousar me machucar, o tio e a tia não vão te poupar. Irmão, me salva! Clarinha, minha irmã errou. Armas não perdoam. Clarinha, acalme-se. Por favor, larga a flecha. Clarinha, sei que está me defendendo, que está indignada. Mas agora você é filha adotiva do conselheiro. Se ferir alguém e for processada, não seria culpa minha? Te imploro, larga a flecha. Por consideração a Dona Lúcia, vou te poupar. Mas lembre-se, eu, Clara Monteiro, sou honrada. Nunca me humilhei por minha origem. Se não gosta de mim, na próxima, dê o meu lado. Esse Lucas Vasconcelos, antes, só falava em benefatora. E agora ele te afasta, ingrato.
Tudo bem, não me importo, porque eu já encontrei quem mais se importa comigo. O que os outros pensam, não importa. Senhorita, é grave! O que aconteceu? Calma, fale devagar. A família Vasconcelos veio aqui e contaram ao senhor e à senhora sobre sua origem. Ela é mesmo a primeira a se queixar. Clarinha. Pelo visto, meu pai e minha mãe já sabem. Da sua origem. Por que não me contaram antes? Senhora, não é culpa da Clarinha. Fui eu que achei que nossa origem era vergonhosa. Por isso não lhes contei a verdade. A culpa é toda minha. Não a culpem. Culpem só a mim. Se vocês ainda aceitarem a Clarinha como filha, eu saio da capital. Não vou manchar a reputação dela. O que está fazendo? O que está fazendo? Ser de origem humilde não foi por nossa escolha. Pai, mãe, se me rejeitam por minha origem, eu saio da Casa Monteiro. Não, você e o Marquês ainda não se casaram. Se você vai sair da Casa Monteiro, como eu posso me casar em paz? Como você não entende? Nós nos dependemos e fugimos juntas daquela casa de prisão. No meu coração, você já é minha família. Clarinha! Lúcia. Vocês duas discutiram tanto, mas já perguntaram o que nós queremos? Quem disse que vamos expulsar vocês? A origem não se escolhe. Quem escolheria uma origem humilde? Vocês são as vítimas. Como nós poderíamos ferir quem já está caído? Já que te aceitei como filha, também respeito a Dona Lúcia, que te criou. Daqui pra frente, somos uma família. Ninguém fica de fora. Que bom, Clarinha! Que bom! A capital está em fúria. Dizem que o conselheiro real adotou uma moça da Vila das Rosas. Estas são as petições para te destituir. Majestade, minha filha adotiva, apesar de sua origem humilde, tem caráter nobre e é de uma lealdade exemplar. Peço que sua majestade investigue. É por ter investigado que estou furioso. Como ousa promovê-la ao marquês? Você não sabe que ele é meu sobrinho? Majestade, o Marquês e minha filha, desde Santa Aurora, já se amavam. Não importa se amam. Não concordo. O Marquês de Valença. Marquês de Valença, Ricardo. Saudações, majestade. Vida longa à majestade. Vida eterna. Não me diga. Sabe por que eu chamei ao palácio? Estou em dúvida. Se ainda me reconhece como seu tio, então, com aquela moça da Vila das Rosas, cancele o noivado. Clara Monteiro é o grande amor da minha vida. Não é uma moça da Vila das Rosas. Achar que eu não sei? Ela não é só uma moça da Vila das Rosas, mas também sua amante em Santa Aurora. Sim, desde Santa Aurora, nós já nos amávamos profundamente. Eu só me caso com ela. Você é o único filho da princesa mãe e também meu sobrinho. Como pode ter um casamento tão desonroso? Se você realmente gosta dela, eu posso ser indulgente. Posso aceitá-la como sua concubina. Impossível. Uma palavra de homem vale ouro. Eu prometi a ela. Não vou desistir. Se sua majestade não permitir, eu vou me ajoelhar aqui e não me levantar. Então ajoelhe-se. Eu não vou ceder. Você... O imperador sempre temimos, mas agora ele está furioso. Por que enfrentá-lo? Não se preocupe, Dr. Monteiro. Já que o imperador me deixou ajoelhar, quer dizer que ainda me vê como família. Ele vai concordar. Como o Marquês está? O Marquês se ajoelhou perante sua majestade por 3 horas. Seus joelhos quase se quebraram. Vou entrar pra ver. Não entre para atrapalhar. Mas você não estava preocupado com o Marquês? O Marquês luta 3 dias seguidos sem piscar. Quebrar a perna por 3 horas? Que nada. Vamos. Ei! O que faz aqui? Deixa eu ver seu machucado. Tudo bem, são só machucados leves. Não se assuste. Mas você se machucou por mim. Eu me ajoelhei por querer. Não é culpa sua. Você é mesmo um péssimo ator para pedir um doce. Que doce? Eu nunca gostei de doce. O doce que eu falei
é este. Seu machucado ainda não sarou. Não pode. Mas este doce é muito doce. Agora sou um ferido. Quero mais doce. Você aprende rápido. Preciso ir. Por que a noite passou tão rápido? Queria te casar logo. Mas, Sua Majestade, ainda não aprovou o nosso casamento. Marquês! Senhorita Clara! Sua Majestade chegou! Majestade, o que eu traz aqui? Fora do palácio. Como me chama? Te puni ontem e já não me reconhece como seu tio? Tio, como ousaria? Vim te ver com remédio. E ontem mesmo foi punido. Hoje já está com essa moça da Vila das Rosas. Clara Monteiro. Saudações, Majestade. Longa vida, Sua Majestade. Você? Ousa se chamar de súdita? Com um decreto meu, posso fazer você virar pó. Se não me deixa casar com Ricardo, quando o tempo chegar, eu também viro pó. Majestade, embora eu seja de origem humilde, tenho um coração sincero. Eu e o Marquês já nos prometemos para sempre. Peço que Sua Majestade entenda. O que está fazendo? Tio, eu realmente amo a Clara. Ofereço toda a minha glória como soldado por um decreto de casamento. Absurdo! Você usa sua glória militar para trocar por isso? Metade dessa glória é dela. O que disse? Ela não só é uma excelente arqueira, como também melhorou as cordas dos nossos arcos. Sem ela, a guerra teria durado pelo menos até o ano que vem, para termos chance de vencer. Uma moça da Vila das Rosas? Com tanta habilidade? É verdade. Certo. Quero ver. Vão, tragam um arco e flechas. Ótimo! Que truque vulgar! Dizem que as moças da Vila das Rosas sabem melhor agradar os homens. Imagino que você também quis seduzir o Ricardo e por isso treinou tanto com o arco, não é? Essa técnica de arco demorou anos de treino. Nós só nos conhecemos há 1 ano. Como assim premeditado? Mesmo com mérito militar, ela é uma plebeia. Se casar com ela, não calará a boca do povo. Ela sair da plebe. Não é só uma palavra sua? Que piada! A lei distingue nobres e plebeus. Como ousa ser tão insolente? Quer sair da plebe? Só se aguentar em público 20 chibatadas. Não. 20 chibatadas. Nenhum homem aguenta. Imagina uma mulher. Majestade, se Sua Majestade aprovar nosso casamento, eu aceitarei qualquer provação. Certo! Em 3 dias, eu mesmo supervisionarei. Este remédio. Use uma vez por noite. Coloque nas joelhas depois de uma compressa quente. Você é jovem. Não deixe virar uma lesão. Em 3 dias, eu vou no seu lugar. Ele não vai dizer nada. Eu vou sozinha! Cara, por que você é tão teimosa? Não é teimosia. Quero superar isso por mim mesma. A plebe é como uma marca de vergonha. Deixa muitas mulheres sofridas, sem escolha. Como a Dona Lúcia. Você pode me ajudar, mas não pode ajudar todas. Se eu passar pelas chibatadas e sair da plebe, o imperador abrirá um precedente. Depois, as mulheres que quiserem sair da plebe terão um caminho. Seu corpo é tão delicado. Como pode ir ao campo de execução para ser chicotada? Você foi muito impulsiva. Uma nova vida não vem sem dor. Uma chicotada e eu ganho a liberdade. É uma bênção para Clarinha. Mãe, não se preocupe. Senhorita, preparei para a senhora uma camisa de algodão. Se a senhora usar no campo de execução quando for chicotada, não vai doer tanto. O chicote do campo de execução rasga até um agasalho de algodão. Nem a roupa mais espessa vai adiantar. Consegui! Procurei uma amiga e peguei este pomada. Em 3 dias, vá ao campo de execução tranquila. Garanto que a pomada faz milagre. Sua amiga? Como ela tem uma pomada tão milagrosa?
É que essa amiga tem um amante. Ele gosta de pagar pra ser chicotado. Depois, passa essa pomada e fica como se nada tivesse acontecido. Funciona. Ah, então é isso. Isso é um aprendizado. O imperador prometeu. A partir de você, quem quiser se libertar poderá pedir ao governo e lutar pela própria liberdade. Bom. Já preparei o melhor médico militar. Não tenha medo. O que faz aqui? Vim ver a execução. E se o carrasco for mole? Baixa. É a hora! Clarinha. Sem essa beleza, mesmo se casando com o Marquês, logo cairá em desgraça. Parem! Parem! É a Isabelinha! É a minha Isabelinha! O que você disse? A marca no pescoço é igual à da Isabelinha. Não me engano. É a nossa filha perdida há anos. Isabel Monteiro. Impossível. Essa mulher, como pode ser a Isabel? Então é isso. Quando eu comprei a Clarinha, ela teve febre e perdeu a memória. Mas o sotaque da capital demorou anos para ela perder. Então, eu não sou Clara Monteiro. Eu sou Isabel Monteiro. Isabelinha, me perdoe, filha. Te fiz sofrer por tantos anos. Majestade, a verdade foi revelada. A senhorita Clara não é a plebeia. Ela é minha filha de sangue. Imploro sua majestade, parem a flagelação! Sua palavra é de ouro, majestade. Como pode ser revogada? Eu ainda aguento. Chega! Você aguenta, mas eu não aguento mais. Você só tem medo que eu revogue a ordem, cortando o caminho de salvação das mulheres de baixa origem. O que eu prometi não vai mudar. Vá descansar e se recuperar. Agradeço sua graça, majestade. Desde criança, na vida de cortesã, ainda assim é tão nobre, digna filha do Dr. Monteiro. Guardas! Sam! Anunciei o meu decreto. Casem a filha do Dr. Monteiro com o Marquês de Valença. Que se casem em breve. Que os oficiais preparem a cerimônia. Cumpra-se. Vida longa, majestade! Vida longa, vida longa, vida longa! Que sorte a senhorita. Só levou uns chicotadas e já foi reconhecida por eles. Agora, de adotiva, virou filha de sangue e virou a noiva oficial do Marquês. Pelo visto, a aura de protagonista ainda existe. O autor planejou assim e deu certo para todos. Mas meu prazo de 1 ano já está acabando. Preciso me apressar. Pode ir, deixa comigo. Sim. O Observatório Real escolheu datas propícias. Meu tio nos permitiu escolher a data do casamento. Sério? Então, posso ver a data mais cedo? Está tão ansiosa para se casar comigo? Claro! Quanto antes, melhor. A data mais cedo é no 7º dia do 1º mês. Mas não é o meu primeiro dia aqui? Por que a Sedantiera ainda não chegou? A senhorita e o Marquês se amam tanto. Uma noiva comum agora já estaria chorando. Mas você só quer entrar na Sedantiera. Em 1 hora, completarei 1 ano neste livro. É questão de vida ou morte. Como não esperar? Andem! Chegou a Sedantiera! Primeira reverência, aos céus e à terra. Que tontura! Essa fraqueza! Será que meu tempo está acabando? Segunda reverência, aos pais. Isabelinha, o que foi? É um ataque da sua doença? Chame o médico! Rápido! Me levanta! Vamos terminar a cerimônia! Não! Você está muito fraca. Sua saúde é mais importante.
Não! Antes do médico chegar, temos que terminar a cerimônia. Me escuta, eu também quero muito casar com você. Eu sei que você se importa, mas se não terminarmos agora, eu não vou aguentar. Chega, chega! Chega, dona Lúcia! Reverência um ao outro! Ainda bem, cheguei a tempo. Senhora, o Marquês tem medo que a senhora fique com fome. Ele pediu pra senhora comer algo primeiro, pra não passar fome. Não espere por ele. O Marquês é tão atencioso. Lembra que ele era tão sem graça? Agora ele é tão atencioso. Marquês, não vai ainda! Ainda não bebi o suficiente! Vamos! Por que ainda está nos seguindo? Esta noite é preciosa. Beba sozinho! A senhorita disse, Marquês. O Marquês precisa acertar 3 perguntas para entrar no quarto de núpcias. Isso é interessante. Novinha, faça a pergunta. A primeira pergunta. Se uma mulher mais bonita que eu aparecer, você resistiria? Sim. Errou! Devia ter dito que não deixaria uma mulher assim aparecer. Segunda pergunta. Se a gente brigar, você vai me pedir perdão? Vou. Errou! Você devia sempre me ceder e não brigar comigo. Certo. A terceira pergunta. O que guarda joias é uma caixa. O que guarda presentes é um caixão. Então, o que nos guarda é que caixa? O Marquês não acertou nenhuma! Hoje à noite, não entra no quarto de núpcias. Melhor vir beber com a gente. Já sei. É um casal feito no céu. Certo, você passou. Estou satisfeita com essa resposta.